Dia Santo. Santo dia. Que bom estarmos com vocês em mais um Consagra-te TV. Hoje, dando continuidade com o tema sobre o dom da ciência. Nós que viemos trabalhando esses dias com temas sobre os dons do Espírito Santo. Como eu disse, hoje nós iremos falar sobre o dom de ciência, o dom da ciência. Mais uma vez está conosco Rodrigo de Maria, membro da Discípulos da Mãe de Deus. Ele vai nos ajudar hoje a destrinchar melhor sobre mais e falar mais sobre esse dom da ciência. O dom da ciência, meus amados irmãos, leva o homem a compreender a marca que Deus há para cada um do seu ser criado. O Papa Francisco disse assim, falando sobre os dons do Espírito Santo: o dom da ciência faz com que o cristão penetre na realidade deste mundo sobre a luz de Deus. Faz com que o ser humano possa abrir os olhos para o mundo e ver que nós não somos desse mundo, mas sim que nosso lugar é o céu. Precisamos demais do dom da sabedoria, precisamos demais do dom do conselho, precisamos demais do dom da fortaleza, mas também precisamos demais do dom da ciência, que faz abrir os nossos olhos para vermos a realidade na qual o mundo oferece para nós. Ele que veja a cada criatura como reflexo da sua sabedoria, como sabedoria do Criador. O dom da ciência leva o homem a compreender os vestígios de Deus para cada ser criado. O homem foi feito para Deus e só nele pode descansar. Como disse Santo Agostinho, com esse dom o cristão reconhece o sentido do sofrimento, das humilhações, no plano de Deus, que liberta e purifica o homem. Então, se eu estou sofrendo demais, se eu estou angustiado demais, se eu estou caindo demais, mas se eu tenho Deus, se eu reconheço que nas minhas quedas, nas minhas angústias, nos meus sofrimentos, eu tenho Deus comigo, então vai haver uma purificação do homem, uma libertação, porque estou com Deus. Diferente se você estiver angustiado, com medo, triste, abatido, sozinho. Você não vai estar com Deus. Agora, se você está passando por todos os seus sofrimentos com Deus e com Maria Santíssima, meus irmãos, com certeza vai haver uma melhor purificação da nossa alma. E para que isso, João Paulo? Para que purificar a nossa alma? Meus amados irmãos, para nós podermos um dia estar nos novos céus e nas novas terras, contemplando a face de Cristo nosso Senhor. Precisamos purificar. Nós não somos tão bonzinhos assim. Nosso fundo mal, muitas vezes, quer gritar mais do que a vontade de Deus, mais do que a voz de Deus. E às vezes consegue. Às vezes nós caímos no mundo do pecado. Às vezes aquele pecadinho que nós achamos que é algo bestinha, bobinho, nada. Mas de pecadinho em pecadinho se torna um pecadão. Precisamos buscar mais esse dom da ciência para ter melhor discernimento, uma melhor clareza de visão de mundo, para assim nós podermos compreender e deixarmos de cair desse mundo de pecado, dessa vida de pecado, poder renunciar, mortificar este pecado. Precisamos buscar pessoas, homens e mulheres, sacerdotes, diretores espirituais santos, comprometidos com a verdade de Deus, para que possa me ajudar a sair desta vida. Aí sim vem, como nós já falamos no programa, em outro programa, o dom do conselho. E também precisamos buscar as pessoas sábias, o dom da sabedoria, pessoas que usam e abusam deste dom para assim nos ajudar. Então, Rodrigo, o dom da ciência e o dom do conselho, eles estão juntos? Como é que eles dois, vamos usar esse termo, trabalham para me ajudar nesse processo de santificação, para me ajudar nesse processo de sair dos meus pecados, das minhas mazelas, para assim eu poder compreender melhor este processo de purificação? Já entendemos que os dons do Espírito Santo que recebemos no nosso batismo servem para a nossa santificação. Então, são ferramentas que Deus nos dá para que possamos, assim, neste itinerário de santidade, alcançarmos a glória de Deus. Então, entendendo um pouco o dom da ciência, vamos ver a relação, a intimidade que ele tem com o dom do conselho. Então, o dom da ciência
é a ciência de Deus que ilumina as nossas vidas. É a ciência de Deus que ilumina as ocasiões da nossa vida. Aquilo que o mundo oferece para nós de pecado, aquilo que o mundo oferece para nós também de oportunidade de elevar sacrifícios a Deus. Então, é essa ciência de Deus que vai trabalhando no nosso íntimo. É essa luz de Deus que vem iluminar a escuridão das nossas vidas. É esse discernimento das situações. É a ação de Deus, é a mão de Deus agindo em nós. Então esse dom que eu recebo no meu batismo, que serve para a minha santificação, ele serve para enxergar aquilo que tem de pecado em mim, aquilo que é ruim em mim, aquilo que é mazela em mim, e enxergar no outro o divino, enxergar no outro Deus. Então é esse olhar de Deus. Essa é a ciência de Deus. É enxergar com a misericórdia de Deus, com a justiça de Deus. Enxergar com os olhos de Deus. Então, é eu me reconhecer, é eu entrar em mim, no conhecimento de si mesmo. Assim eu vou poder ir restaurando a minha história, restaurando a minha vida. Então essa é a ciência de Deus que vai agindo em mim. E a relação dela com o bom conselho é que a partir de um conhecimento de si mesmo, a partir de uma vida em Deus, de uma vida de intimidade com Deus, eu vou poder ajudar os meus irmãos na vida comunitária, no meu trabalho, no meu estudo, na minha faculdade, na minha comunidade. Então, é eu saber ser amigo, é eu saber ser irmão, saber ser filho. Tudo isto provém da ciência que Deus derrama em nós, da graça de Deus, da intimidade que nós temos com Deus. Então é essa ciência que nos faz enxergar quando é a hora certa de falar alguma coisa, quando não é, quando o meu irmão está bem, quando o meu irmão não está bem. Então, essa visão além. Então, suplicar a ação do dom da ciência que já está em nós é suplicar a ação de Deus. Buscar uma vida de intimidade. Então, são essas ferramentas que Deus nos dá para sermos santos e nós temos que usar delas. É usar dessa ciência para saber que quando eu estou numa situação de pecado, eu devo buscar um sacerdote para me confessar e assim lutar contra o pecado. É a ciência de Deus que vai clareando a minha vida, porque às vezes o pecado nos cega. Nós não conseguimos enxergar um palmo à nossa frente. Aí a ciência de Deus vem e age em nós, ilumina a nossa vida. Aí nos arrependemos, pedimos perdão, nos confessamos, nos reconciliamos com os nossos irmãos e tocamos o barco, tocamos a vida. E é assim que a ação de Deus vai agindo em nós. Nas coisas simples, mas também nas grandes situações. Então é suplicar essa ação de Deus em nós, essa ciência de Deus, para que eu possa ter a sabedoria, para que eu possa ter a fortaleza, a firmeza em Deus. Assim, eu vou ser uma pessoa melhor. As pessoas vão querer estar comigo. Então, tudo vai ser diferente. O meu trabalho, a minha vida comunitária, é a partir de um conhecimento de si, essa ciência de entrar em si mesmo e de saber aquilo que eu tenho de bom, mas aquilo que eu tenho de ruim. Aquilo que eu posso ajudar meu irmão, mas aquilo que, se eu fizer, vai prejudicar o meu irmão. Então essa ciência de Deus que age em nós através dos nossos irmãos, também nos faz entender que tudo vem de Deus. Tudo provém de Deus. Então toda a graça é dada de graça. Então, essa ciência de entender que eu tenho que dar a glória devida a Deus. Santa Catarina de Sena fala que não sejamos ladrões da glória de Deus. Querendo ou não, nós temos qualidades, fazemos coisas boas e as pessoas nos valorizam, nos reconhecem. E é aí neste momento que a ciência de Deus vai me fazer dar glória a Deus. Que eu não roube de Deus a glória que é dele. Então, é dar a Deus o que é de Deus. Então, isso também é o dom da ciência. É saber enxergar tudo com olhar espiritual. Aquilo que convém, aquilo que não convém. É ter essa intimidade. É ter esse olhar além, esse olhar de Deus. Então, essa luz de Deus que vem em nós, essa ciência de Deus que se derrama em nós para que sejamos pessoas santas, para que sejamos pessoas melhores.
Então, é este itinerário. Dia após dia, buscar me conhecer. Dia após dia, buscar uma vida de santidade. Rodrigo, é verdade, fala um pouquinho mais para nós consagrados, que assim quando eu me consagro à Virgem Maria, todos os dons do Espírito Santo já vêm assim automaticamente na minha vida? Ou esses dons já vêm através do meu batismo? Ou é através da minha consagração? Eles chegam assim, rapidamente, como um flash? Ou ou eles já estão em mim e eu apenas renego eles, pois a minha vida não está tendo um sentido, minha vida não está tendo uma mudança. Mas se eles já estão em mim, por quê? Ou melhor, o que eu fazer para aflorar esses dons na minha vida? Então, no nosso batismo, Deus infundiu os dons do Espírito Santo. Então, os dons do Espírito Santo que tem duas dimensões, os dons infusos e os dons efusos. No meu batismo, eu recebo os dons infusos, que é essa sequência que nós estamos dando de formação. Então, esses dons já estão em mim e são para minha santificação do seu portador. Então, é a partir do entendimento que eu tenho desses dons que eu vou aplicá-los em minha vida. Então, quando eu reconheço que eu tenho esses dons que Deus me deu para que eu possa ser santo, então eu vou suplicar a ação dele em mim. Suplicar esta intimidade. Suplicar com que ele me faça um santo. Mas isso eu tenho que, na minha liberdade, me entregar. E isso, buscar enxergar com um olhar espiritual. Já os dons efusos são os dons de serviço. São os dons que nós podemos colocar como os carismas do Espírito Santo que se derramam em nós para que sejam para a edificação da igreja, edificação da comunidade, edificação do meu irmão, para a santificação do meu irmão. Então são os dons que eu coloco a serviço. Os dons que o Espírito Santo, quando nós pedimos à Santíssima Virgem que ela suplique por nós, aí o Espírito Santo vai derramar em nós esses dons de serviço. Então os dons infusos, santificação do seu portador. Dons efusos, santificação da igreja, edificação da igreja, são os dons que eu coloco a serviço. Então tudo vai concorrer para uma vida de santidade, comum, particular e comunitária. Então é essa busca única, essa busca que nós todos estamos reunidos, pelo único motivo, para que um dia possamos estar na glória de Deus. Será que você está deixando a ação do Espírito Santo tomar conta da sua vida? Ou será que você está sendo Deus de Deus? Será que o seu fundo mal fala maior do que a voz de Deus? É mais alto do que a voz de Deus? Será que você ainda faz os seus gostos? Eu quero desse jeito. Eu quero assim. Ou será que está sendo de acordo com a vontade de Deus? Será que mesmo depois da consagração à Virgem Maria, você não está deixando esta boa mãe moldar a sua vida? Você não está deixando a ação do Espírito Santo agir na sua vida? Será que você não está deixando que a luz do Espírito Santo, o dom da ciência na qual estamos aqui falando hoje, brilhe na sua vida, resplandeça na sua vida para que você possa, assim de fato, haver uma restauração na sua vida? João Paulo, eu não consigo mudar de vida. Eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu sou assim. Gabriel. Nós não podemos ser umas Gabrielas da vida. Não! Nós somos chamados a cada dia, meus amados irmãos, a vivermos uma vida de santidade. João Paulo, não é fácil. Meus irmãos, toma a sua cruz, renuncie a si mesmo e siga. Siga o Cristo. Pode ter certeza que nesse processo de sofrimento vocês não vão estar só. Vamos ter Maria Santíssima, o próprio Cristo Jesus, os anjos, todos os santos, para nos ajudar, nos impulsionar neste caminho de santidade. Nós que muitas vezes somos teimosos e insistimos ainda a querer continuar no erro. João Paulo, porque é mais fácil pecar do que ter uma vida de santidade. Pode até ser. Mas pode ter certeza que se eu continuar nessa vida de pecado, eu não vou conseguir ver face a face a Cristo Jesus. Deus é misericórdia. Deus é bondoso. Deus é amoroso.
Mas Deus é justo. Deus nos dá diversas formas para nós podermos nos salvar. E veja que dom esse esplendoroso, esse dom da ciência, na qual faz nós ver o mundo como ele é, para que nós possamos ter o discernimento de não sermos que nós não somos deste mundo. Por exemplo, um bom exemplo que nós podemos dar agora é São Francisco de Assis. São Francisco, ele que via nas aves, nas plantas, nas flores, nos irmãos, tudo como obra de Deus, e tudo é obra de Deus. Ele contemplava Deus nas criaturas. Será que você está contemplando Deus no seu irmão, do seu lado? Será que eu estou ajudando meu irmão, que é Deus para mim? Exemplo, né? A imagem e semelhança de Deus. Ou será que eu estou apontando meu dedo para ele, julgando, condenando? Não cabe a nós julgar ninguém, condenar ninguém, não é dever nosso. Que possamos contemplar Deus nas criaturas, nas plantas, nas aves, nas flores. Tudo é criação de Deus. Tudo é criação de Deus. E que nós possamos aprender, meus amados irmãos, a sofrer com Deus. Cristo Jesus não estava sozinho na cruz. Sua mãe Maria Santíssima estava lá aos pés da cruz com ele. Da mesma forma é com nós. A Virgem Maria está conosco. Nos nossos momentos felizes, mas também nos nossos momentos de sofrimento. Então, Rodrigo, o dom da ciência nos ensina a reconhecer melhor os nossos sofrimentos? Então, o dom da ciência, ele me faz dar sentido às coisas. Dar nome. Dar nome aos meus sentimentos, dar nome às minhas emoções, dar nome àquilo que ocorre na minha vida. Então, é o dar sentido. Se eu estou sofrendo, se eu estou no leito de hospital, é dar um sentido espiritual a este sofrimento. Porque, afinal de contas, uma coisa é sofrer por sofrer. E outra coisa é utilizar deste sofrimento para me imolar, para me unir ao sacrifício de Cristo, para me unir ao sofrimento de Cristo. Então, ele me leva a uma transcendência, a um olhar espiritual das coisas. Ele nos faz enxergar o mundo, como João Paulo já falou. Então, é aproveitar das ocasiões que se colocam na minha vida para que eu possa elevar a Deus um sacrifício, elevar a Deus uma imolação. Então, o dom da ciência que me faz entrar nessa intimidade com Deus. Se o próprio Cristo, que é o cabeça da igreja, foi crucificado, recebeu uma coroa de espinhos, eu que sou servo, quero receber uma coroa de rosas? Quero ter uma vida boa, uma vida cômoda? Temos que enxergar que o nosso Deus, que o nosso Cristo é o Cristo da cruz. É o Cristo do sofrimento. Então, temos que ter esta visão além. Então, é saber enxergar estes sofrimentos como o amor que se derrama em nós, o amor de Deus. Vejamos os exemplos dos santos, São Padre Pio, Santa Gema Galgani. O amor de Deus que se derramava nestes servos de Deus, e eles entendiam que o seu sofrimento o fazia entrar nesta intimidade com Deus, entrar neste sacrifício de Deus. Então eles completavam em sua carne aquilo que faltou no sacrifício de Cristo, como São Paulo já nos falava. Então, é aproveitar de cada coisinha, e de cada coisinha mesmo, coisas simples, coisas pequenas, uma fila de banco que só falta não terminar, um trânsito longo. Então, é aproveitar desses momentos para que eu possa exercer as virtudes da Santíssima Virgem Maria, possa exercitar o PHS, suplicar a paciência heróica, a doçura angélica. Então, é essa ciência de Deus que se derrama em nós, para que tenhamos esse olhar espiritual, que assim saibamos aproveitar de cada momento de nossas vidas, não percamos tempo. O Senhor está voltando, Ele está retornando, e quando nos encontrar, como estaremos? O que teremos para oferecer a Ele? Então,
é aproveitar de cada situação. Não podemos perder mais tempo. Temos que aproveitar de cada situação e assim utilizar essa ciência de Deus para que sejamos pessoas santas. O dom da ciência nos faz entender também que toda criatura, por mais bela que seja, é sempre insuficiente para satisfazer o coração do homem. Santo Agostinho, em suas Confissões, já nos colocava que o seu coração estava inquieto e que só encontraria repouso em Deus. Então, é essa ciência de Deus que me faz entender que só Deus basta. Só a graça de Deus me basta. Não preciso de mais nada a não ser de Deus. Uma beata Alexandrina de Balazar, que para preservar a sua castidade, para preservar a sua pureza, se lançou do seu prédio, ficou acamada 13 anos só vivendo da Eucaristia. Então só Deus basta. E só com a ciência de Deus para entendermos isso. Só a ciência de Deus para nos dar esse olhar espiritual, de entendermos que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Então, é buscar estar nessa comunhão com Deus, nessa intimidade com Deus, uma vida sacramental, uma vida de confissão, de comunhão, de oração, de intimidade com a Santíssima Virgem no Santo Terço, no Santo Rosário, nas orações que são colocadas para nós. Então, esta vida espiritual, este olhar de Deus, essa ciência de Deus, de buscarmos dar sentido às coisas, o porquê disso está acontecendo, como isso deve se resolver. Então essa ciência de Deus, de entender as situações e suplicar a Deus a sua ação em nós, para que assim possamos fazer a vontade dele. Você que está nos assistindo, você pode até dizer: ah, João Paulo, eu não consigo mais dar sentido à minha vida. Para você poder conseguir dar sentido à sua vida, você vai ter que buscar viver uma vida mais de oração. Mas, João Paulo, eu não tenho tempo para rezar. Eu trabalho, eu tenho casa para arrumar, tenho filho para cuidar, tenho isso, tenho aquilo, tenho mais isso, mais aquilo, mais isso, mais aquilo, mais aquilo. Meus amados irmãos, façamos dos nossos trabalhos de oração, com oração. Temos 24 horas no dia e temos 24 horas para rezarmos. Se eu estou trabalhando, eu estou rezando. Se eu estou cuidando da casa, eu estou rezando. Se eu estou fazendo alguma coisa, alguma comida, algum outro trabalho, seja qualquer, alguma outra atividade, estou rezando. Então, que nós possamos buscar a cada dia mais vivenciar esta vida de oração, para assim que o dom da ciência possa nos iluminar, para assim podermos ficar imunes ao erro. O dom da ciência vem nos fazer isso, nos deixar imunes do pecado. Ele vem nos clarear a mente para que nós possamos reconhecer que aquilo é pecado e aquilo eu não devo fazer. Então, meus amados irmãos, veja os nossos vídeos, no nosso site. Entra no nosso site disciplosdeamondedeus.com.br. Lá vai estar todos os nossos programas, todos os nossos Consagra-te TV. Lá também vai estar a nossa história de fundação. Conheça um pouco mais sobre a Fraternidade de Discípulos de Amor de Deus. Vamos anunciar a volta de Jesus. Vamos consagrar ao mundo a Virgem Maria. A Virgem Maria, ela que é essa seta que nos leva até o próprio Cristo. Adquira o nosso material através da livraria Sagrada Família, que fica por trás da Catedral Metropolitana. Lá no nosso site também vai ter uma opção na lojinha, na qual você vai poder estar olhando o nosso material e poder estar adquirindo também. Então, Rodrigo, muito obrigado mais uma vez. Então, é hora de nos despedirmos, então temos que ir, Então, beijinho para todos. Consagra-te!